Boa noite, pessoal. Queria também saudar as pessoas que irão assistir esse vídeo posteriormente, né, pelo nosso canal do YouTube. Hoje escolhi como tema dessa palestra um mal que sofremos, né, nos nossos tempos modernos, aonde as pessoas de certa forma esqueceram um pouco ou muito, né, da questão de buscar o bem e a verdade. Então, estava refletindo esses dias da necessidade de tocar num ponto crucial, né, que é a questão da mentira e do mau caráter e como isso influencia na vida intelectual do ser humano. E é isso que eu vou tentar hoje demonstrar dos problemas em si, deste mal, desses vícios, para quem busca, de certa forma, uma vida intelectual e até mesmo para aquele que quer conhecer a verdade, como nós vamos usar aqui como base Santo Agostinho. Santo Agostinho é um daqueles santos que diz que é impossível chegar à verdade sem chegar a Deus. Então, já para ver o tamanho da gravidade de quem, por exemplo, se coloca de forma oposta à verdade. E antes de nós entrarmos definitivamente nos problemas da questão do mau caráter e da mentira, nós precisamos entender os conceitos do que é, por exemplo, caráter. Não vou entrar tanto na questão psicológica, até porque aí não é uma matéria minha, não é um aprofundamento minha, mas é dos psicólogos tomistas, né? Mas Santo Tomás ele explica que o caráter é propriamente um sinete com quem alguém é marcado para que se oriente a um determinado fim. Então, por exemplo, o denário, por exemplo, é marcado com caráter usado para o comércio, assim como aquele soldado é marcado com o fim de um serviço militar. E aí nós entramos numa questão mais generalizada do ser humano. Então, qual que é o fim do ser humano, né? Então, o caráter ele tem que ter esse sentido do fim. Então, o homem em si ele não usa a sabedoria para ter como fim a intelectualidade. Então, porque a intelectualidade ela está em si mesma, mas o fim do homem é buscar a verdade e o sumo bem. Então, o homem, enfim, ele busca usar da sabedoria com a intelectualidade para chegar ao à verdade e ao sumo bem. Por quê? Porque eles têm na sua própria natureza a vontade natural de si mesmo, por ser criatura de Deus, aproximar-se da semelhança do próprio Deus. Então é por isso que o homem em si ele tende de forma natural, a buscar a verdade e o sumo bem. E se o caráter ele visa o determinado fim, então justifica-se a importância de saber o processo dessa construção desse apetite. Vejamos que nós estamos entrando aqui em uma questão filosófica mesmo, né? De entendimento da natureza do ser. E é necessário muitas vezes nós se perguntar, então, a matéria de quem está educando e a matéria de quem está sendo educado. Então, entrando de quem está educando, aquele que quer ensinar, a felicidade dessa pessoa buscar ensinar, ela está na vontade dele? Parte da vontade? Vamos pegar eu como exemplo aqui. Estou tentando, de certa forma, trazer um conhecimento, um ensinamento a vocês a respeito do caráter. Isso parte da minha vontade? É da minha vontade enquanto ser humano? Santo Tomás diz que não. Santo Tomás diz que a felicidade suprema consiste num ato antes do conhecimento do que da vontade. Ou seja, parte do processo da construção do nosso conhecimento. Então, se eu sei algo,
é natural que eu queira ensinar. Então não parte da nossa vontade, porque da minha vontade especulativa eu posso até querer, mas se eu não tenho conhecimento eu não posso ensinar. Então, aqui nós já entendemos um ponto básico. Existe uma construção do processo do caráter. E ele não é praticamente algo especulativo, mas precisa de uma construção baseado na realidade, nas suas experiências. Então, com isso, nós entendemos o que é o caráter. Outro conceito que nós precisamos entender aqui, e quem já conhece um pouco de Santo Tomás ou de metafísica sabe muito bem, nós precisamos entender o que é a verdade. E vamos usar novamente Santo Tomás, né? O meu objetivo nessa palestra simplesmente é usar os dois santos, Santo Agostinho e Santo Tomás, até porque foram grandes doutores da igreja, né? Então, Santo Tomás configura como a relação de adequação da coisa ao objeto, do intelecto ao objeto. Ou seja, vamos pegar um exemplo. Eu tenho um livro aqui, por sinal de Santo Agostinho, né? E eu, enquanto ser humano, enquanto a minha razão, eu adequo a minha inteligência a este objeto para me identificar qual é a sua essência, qual a sua forma, como eu posso pegar aqui, sentir qual que é a sua essência e qual é a sua finalidade. Então é meu intelecto que se adequa à coisa. Há uma certa correspondência, né, entre a inteligência e a sensibilidade. Então lembramos, eu estou vendo, eu olho, eu toco, eu sinto. Então há uma sensibilidade que faz parte disso. Logo, há uma experiência também. Precisa de uma certa experiência, mas uma adequação do meu intelecto a essa sensibilidade. O qual pode se referir tanto a um quanto a outro aspecto relacionado às capacidades cognitivas e evolutivas. Eu lembro agora que eu peguei um exemplo material. Eu tenho aqui a questão de adequar o meu intelecto à coisa através da sensibilidade. Há situações também argumentativas. Por exemplo, como que nós sabemos da existência de Deus? Então, para isso, Santo Tomás cria uma série de argumentos cognitivos e tal, que vai chegar à existência de um primeiro motor, por exemplo, a primeira via, mas são 5 vias. Então, até recomendo, quem ainda não conhece um pouco sobre a existência de Deus, estudar um pouco sobre as 5 vias de Santo Tomás, que é importante. Então, há um processo de adequação do inteligível, e isso pode ser a coisa enquanto material ou enquanto a realidade. Quando nós estamos falando de um argumento da existência de Deus, nós estamos se atentando a uma realidade que, embora não seja palpável, ela existe. E aí nós entramos num grande problema dos tempos modernos, que é o mau caráter e a mentira. Até porque nós vivemos numa sociedade que já não tem mais... ela está tão desordenada que ela não consegue mais caminhar para a sua própria finalidade enquanto criatura humana, já que a criatura ela tende a mover-se para o Criador. E nós não temos isso mais na sociedade devido à sua desordenação, à sua desconstrução da sua própria natureza. Né? É uma luta constante do homem moderno contra a sua própria natureza. É claro que aí nós podemos entrar em outros pontos, a recusa do próprio Criador, né? Entrar numa divinização do homem. Não é a matéria desta palestra, mas há também esses equívocos que podem ser analisados com mais profundidade para chegar a uma conclusão. Mas, neste ponto, o que eu quero me ater são a esses dois maus dos tempos modernos: o mau caráter e a mentira. Antes de nós entrarmos mais definitivamente nas questões tanto da mentira como do mau caráter,
eu queria também trazer um conceito, né? É importante trazer os conceitos até para ficar bem definido o que que é o mau caráter, o que que é a mentira. Então, o que que é o mau caráter? A pessoa que sofre esse mal é aquele que fere a verdade e o bem para obter vantagens. Em sentido único, em sentido próprio, é o ser que acha maneiras de que a verdade não seja explícita e até mesmo o bem. E para isso ele pode criar meios para ocultar, meios para deixar essa verdade mais obscura. E aí a gente vai entrar nos sintomas em si do que é isso mais para frente. Mas no sentido geral, o mau caráter é o ato de ferir a verdade e o bem para obter vantagens. Já a mentira ou o mentiroso é aquele que profere dos seus lábios algo falso e que induz as pessoas a acreditar em algo que atentem contra a verdade. Com um porém, esta pessoa que pratica este ato, ele conhece a verdade, mas ele age de forma contrária a ela, atenta contra ela. Então guardem que esse conceito é importantíssimo quando nós for fazer uma análise do que é mentira e o que não é mentira. Então aí vem aquela pergunta, mas todo proferimento falso do lábio de alguém é mentira? Essa é uma questão que nós precisamos entrar, porque hoje no nosso mundo, como nossos tempos, como nós temos uma redes sociais, uma tecnologia totalmente rápida, a informação corre tão rápida, muitas vezes você toma tudo como mentira, você toma informações como verdade que não são, enfim. Então nós precisamos entender o que é mentira e o que não é mentira. Então nem todos aqueles que dizem algo falso mentem. Porque se estes creem ou supõem que o que eles estão falando seja verdade, isso deixa de ser uma mentira. Vejam que é importantíssimo a consciência de saber do que está dizendo, se é verdade ou é mentira. Se a pessoa sabe que o que ela está proferindo é contra a verdade que ela conhece, é mentira. Senão, isso não é uma mentira. É apenas uma falta. E eu vou falar um pouco mais sobre isso. Outro ponto é aquele que crê saber algo, mas na realidade não sabe nada, joga isso vamos pegar os exemplos hoje das redes sociais. Fulano faz uma teoria achando que sabe de algo, nunca leu sobre nada, nunca foi investigar profundamente se aquilo era verdade. Aquilo espalha-se como pólvora, outro fulano toma aquilo como verdade e vira algo que é incontrolável. Então vejamos que nós temos duas situações. Uma em que o ser humano acredita que tomou algo como verdade e transferiu, que nós já, como eu bem deixei claro, conscientemente ele acha que aquilo é verdade, embora ele está cometendo uma falta porque não foi investigar o fato da verdade, e o outro que, tendo uma convicção sem um estudo profundo, sem uma investigação profunda se aquilo é verdade, tomou a resolução e escreveu sobre aquilo, comentou para alguém, e aquilo ali foi virando pólvora, se espalhou como se fosse uma afirmação verdadeira. Na verdade, ambos os casos não são mentiras, mas trata-se de um ato de imprudência. No mínimo imprudência, é algo temerário que pode subjetivamente chegar até uma questão de pecado, mas não é o ponto central aqui que nós estamos tratando é a questão de se é mentira ou não. Vamos se ater somente a isso. Então, como a sociedade nossa hoje ela é superficial, as pessoas estão carregadas de informações, não vão investigar se o fato é verídico ou não. Então, a piada da época é as fake news, né? Muitas coisas que é verdade se torna fake news e muita coisa que é mentira se torna verdade, né? Porque ninguém faz uma investigação profunda se verdadeiramente aquilo é verdade ou não. Para quem estuda um pouco mais sobre filosofia, sabe que
para a gente tomar como base verdadeira algo, é preciso que aquilo seja uma experiência genuína nossa, ou seja, uma investigação própria nossa para chegar à conclusão de que aquilo é verdade ou não. Ou senão nós vamos ficar muito no mundo especulativo e tomar algo como verdade. Enfim, nós filosoficamente a gente não pode tomar definitivamente algo como verdade sem ter um meio capaz de averiguar a veracidade daquilo. Então, esses são cuidados que nós temos que tomar enquanto católicos, principalmente, né? Para que nós não caiamos nesse mal do mundo moderno, em que as informações caminham como pólvoras e muitas delas são inverídicas, mas que nós não tomamos o cuidado de investigar se de fato são verdadeiros ou não. E aí nós entramos num outro ponto que aí Santo Agostinho, nesse livro, eu recomendo. Por felicidade o livro chegou hoje, né? O lançamento do Instituto Santo Atanásio. Os Conselhos Morais e Práticos de Santo Agostinho, eu recomendo que vocês leiam. O livro é sensacional. Trata de temas bastante importantes para o católico. E nesse livro, Santo Agostinho também vai tratar dessa questão da mentira. E veio a calhar bem no dia que eu iria fazer esta palestra, né? Foi até uma coincidência. Então, quanto à licitude da mentira, nós podemos ter duas situações que aos olhos humanos até pode parecer que seria algo bom mentir, mas que de fato não é muito bem assim, que filosoficamente, inteligivelmente e espiritualmente, doutrinalmente falando, de forma católica, é aceitável. A primeira é contra a intenção. Imaginemos, né, que uma pessoa resolve mentir para livrar uma pessoa de um determinado problema. Vamos supor que a pessoa A descobriu que o fulano B está querendo dar uma surra no fulano C. E o fulano B chega pro fulano A e pergunta, fulano C está aqui? Aí fulano A vai lá e mente. Não, fulano não está aqui. Então veja, há uma mentira por uma intenção, supostamente, de livrar de um mal maior. Ou podemos pegar uma outra situação, que aquele que fala a verdade com a intenção de casar mal alguém. Vamos supor, fulano A não gosta do fulano C. Mas o fulano B não vai muito com a cara do fulano A. Mas fulano A tá a fim de dar uma surra no fulano B, no fulano C. E o fulano C está em determinado lugar, mas o fulano A sabe que o fulano B não vai acreditar no que ele vai falar. Então, simplesmente ele vai chegar e vai falar a verdade pro cara. Fala, não, fulano tá lá. Entendeu? E aí pode ser que o cara vai lá para bater no fulano. Entendeu? Então há uma má intenção. Aí fica. Mas o fulano falou a verdade com uma má intenção. Enquanto no primeiro caso, fulano mentiu com uma, abre aspas, boa intenção. Então, nós estamos falando contra a intenção. Esse é o primeiro ponto a ser levantado para uma discussão. O segundo ponto é quanto à finalidade. Eu vou responder mais claramente isso depois que eu me ater aqui à questão de caso da finalidade. Então, aquele que mente para salvar a vida de alguém. Então, assassinos estão chegando na casa de alguém para matar fulano. Aí, alguém que está na porta lá resolve dizer que fulano não está lá, para salvar a vida de fulano. O que Santo Agostinho vai afirmar em relação a isso? Então, o primeiro ponto quanto à intenção. Então, como já ocorre lá no começo, onde eu expliquei que a mentira é o ato de falar algo falso, sabendo de fato que aquilo é falso,
Então Santo Agostinho vai simplesmente definir que não interessa a intenção, interessa o ato. Então, se fulano mentir, é mentira, sabendo que é verdade, independente da situação. E aí, pode até, em algumas situações, chegar assim, mas se tu não mentir, tu é cúmplice do crime, tu é cúmplice da situação. Santo Agostinho também vai reafirmar que não é cúmplice. E eu ainda vou explicar um pouquinho mais à frente nessa situação, mas vejamos, o que é pior? Você sofrer uma consequência temporal, fulano, no caso, sofrer uma consequência temporal, ou você, enquanto primeira pessoa, que mentir, corromper a sua alma? Quem é mais sujo na história? Então, vejamos que quem corrompe a alma se torna sujo. E a vítima que sofreu as consequências da tua verdade, ela não está cometendo nada, nenhum mal. Ela é vítima. E enquanto você, ser humano, católico, racional, cristão e inteligível da proporção de saber o que é certo e o que é errado, as consequências do mal que outra pessoa fazer no caso, não é sua. O ato de você falar a verdade não vai levar fulano, não é isso que vai determinar se fulano vai cumprir tal pecado ou tal ou agir de uma certa consequência a fazer mal ao outro. Então, Santo Agostinho vai deixar bem claro que isso não é uma culpa. E em todo esse sentido, você sempre tem que levar em consideração a mentira e não a intenção. E o ponto em questão do segundo ponto, que é a finalidade, é a mesma situação. Não é lícito mentir para evitar um mal maior. E aí, novamente, Santo Agostinho vai afirmar que antes de tudo, deve-se salvaguardar a sua alma, a sua razão. Jamais corromper a sua razão. Então, a tua intelecção deve estar acima de qualquer consequência temporal. Então, nosso primeiro dever enquanto católico é não pecar, é não agir contra a nossa intelecção. E, segundo, se possível, nós podemos até interpelar para que o mal maior não possa ocorrer. Se não há como impedir, e a gente sabe que o próprio Catecismo da Igreja Católica ensina que se nós tivermos possibilidade de intervir ou defender a vida de alguém, nós podemos fazer. Mas se não há essa possibilidade, você não é culpado pelo pecado dos outros. Então, isso tem que ficar muito claro, porque no mundo moderno é muito fácil para nós. Quantas vezes que você cai naquela tensão de, não, mas uma mentirinha aqui eu vou livrar uma briga, uma confusão no trabalho, na família. Então, vejam o tamanho da gravidade. Será que é melhor você deixar que a confusão, a briga aconteça lá, ou você corromper a sua alma? Para Santo Agostinho é claro. Você jamais deve corromper a sua alma. Então, o problema da briga, da confusão dos outros é deles, não sua. Então, primeiramente, cuida da sua alma. E por fim, nós entramos na questão mais dura, talvez, dos tempos modernos, que é a questão do mentir dentro da religião. Que hoje, como o homem já não busca mais a verdade, não busca o bem, ele passa a relativizar as coisas de uma forma tão banal que, infelizmente, hoje até dentro da igreja a gente vê leigos, sacerdotes e até mesmo bispos defendendo ideias que há tempos atrás eram absurdas doutrinalmente. Então, para Santo Agostinho, é inaceitável qualquer tipo de mentira, nem mesmo que isso seja para atrair mais pessoas para dentro da igreja, para a doutrina.
Pois assim a verdade ela é destruída. Há uma certa, um certo fracionamento da verdade e até uma diminuição da autoridade. Então tudo voltaria para uma certa incerteza. Sem fé na verdade, nós não temos certeza de nada. Vejamos o tamanho da gravidade. Então, se nós não temos uma fé na verdade, nós não temos mais certeza de nada. E é por isso que hoje nós temos esse grande problema do relativismo. Porque, na verdade, nós já não temos mais a fé na verdade. A sociedade atual não tem mais isso. E aí nós caímos nesse relativismo religioso que nós vemos por aí, né? Então, embora em algumas situações seja até lícito para os pastores ocultar certas verdades, veja que nós estamos falando em ocultar, em nome de uma piedade, uma edificação da igreja, e isso por um determinado tempo, nunca será lícito mentir ou ocultar alguma coisa mentindo. Então, aquilo que também é contado, ocultado, certas verdades ocultadas, em algum momento ela tem que ser dita. E aí, eu vou pegar aqui até uma frase de Santo Agostinho aqui, no livro Contra a Mentira, né, que ele vai falar sobre a religião, né, que vai de encontro a todo esse pensamento moderno e relativista que tem hoje dentro da igreja. Então nós vamos ver que, no fundo, há um problema de intelecção. No fundo, as pessoas estão agindo contra a própria natureza da razão, que é buscar a verdade e o supremo bem. Pois, se chego a suspeitar que estamos falsificando dogmas católicos para lhe esconder algo que acreditamos ser verdade, certamente dirá o homem que nutre tais suspeitas: eu fiz isso para conseguir tua adesão. Mas o que dirás quando ele responder: como posso saber que agora não fazes isso para não seres descoberto por mim? Ou será possível fazer crer que um homem que mente para ganhar outro não irá mentir para impedir que seja pego? Já vês até onde pode chegar o mal das mentiras, pois não só nos tornamos suspeito ante os hereges, e eles ante nós, mas também com razão converte cada irmão em suspeito de seu irmão. E assim, pretendendo ensinar a fé por meio da mentira, conseguimos justamente que ninguém tenha fé em ninguém. Pois se mentindo dizemos falsidades contra Deus, que mal tão grave pode ser encontrado em qualquer outro tipo de mentira. Trata-se, pois, de um mal tão ímpio que devemos evitar acima de tudo. Então, Santo Agostinho vai ser claro aqui, né, quanto à questão do problema da mentira. Então, para concluir em relação à mentira, a mentira ela não é só um problema moral, mas ela é uma doença da alma. Portanto, uma iniquidade, porque ela age contra o bem e contra a religião. Se age contra o bem e contra a religião, age contra o próprio Criador, o próprio Deus. Então, partindo de que para Santo Agostinho só é possível encontrar a verdade em Deus, podemos nós também subentender que quem pratica a mentira jamais poderá chegar a Deus, porque Deus é a própria verdade e o sumo bem. Então, aqui fica claro que o mentiroso, se ele não se arrepender até a morte, ele é quase que praticamente impossível alcançar a salvação eterna. E aí nós vamos entrar no outro problema da nossa sociedade atual e talvez no meio intelectual seja um dos maiores problemas, né? Vejamos que nós, dentro da mentira, nós entendemos que há aquele que mente, de fato sabendo, conhecendo a verdade, mas que mente objetivamente. Então esse é o mentiroso. Há aqueles que não mentem, mas de certa forma deixam de investigar a verdade ou se aprofundar naquilo, ou tomam verdade sem entender o assunto, e que isso já entra numa situação de imprudência. E a imprudência em si, ela é um mau caráter. E é isso que eu vou tentar explicar agora para vocês,
com um pouco mais de, é, de base filosófica, né? Então, o caráter, a gente vai ter que, para a gente entender o caráter, sempre nós vamos ter que partir da base psicológica tomista, né? Entender esse horizonte teorético do caráter, para entender esse horizonte teorético do caráter. Santo Tomás, ele vai deixar bem claro que a educação do caráter deve vir antes da educação da inteligência. Principalmente no que tange às questões abstratas. Então, vou pegar um exemplo básico assim. De nada, eu, Ademir, entender de tudo como fazer um motor de um carro. Estudar profundamente a parte abstrata, teórica de fazer um motor de um carro. Mas se eu nunca vi um motor na minha vida, se eu nunca tive a prática de construir esse motor, então, na teoria, eu posso até conhecer. Então, eu tenho uma inteligência especulativa da situação, do motor como um todo. Mas como que eu vou entender as relações na prática da construção desse motor? Então, eu preciso de um conhecimento prático. Não pode ser subitamente especulativo. Então, de nada adianta eu ter esse saber especulativo sobre tudo, sobre as verdades universais, se eu não ter um senso prático da realidade e das suas relações. Então vejam, isso é muito importante e aqui muita gente falha, principalmente aqueles que começam a entrar no nível do estudo intelectual, que chegam às capacidades de abstrações, chegam às leis universais, maravilha, só que não para aí. Nós precisamos entender a realidade. E enquanto as verdades são universais, a realidade em si, ela é relativa, ela tem graus para que nós possamos chegar à verdade universal. Então, esse senso prático é que nós precisamos ter. Então, há uma verdade universal que deve ser alcançada? Deve. Mas nós precisamos entender os graus daquilo que daquilo que está em volta de nós dentro da realidade. Então a realidade em si ela tem uma certa relatividade, enquanto a verdade em si, na abstrata, ela é universal. Então esse é um grande erro que às vezes as pessoas tomam. Vamos pegar um exemplo. A igreja, só há salvação dentro da igreja. A igreja é una, santa, católica, apostólica, romana. Mas vejamos que na realidade, não há essa certa unidade enquanto grupos, pessoas, pensamentos dos membros dentro da igreja. Então a realidade ela tem certa relatividade. Mas isso não tira o fato de que a igreja é una. Então, abstrativamente, ela é una. Porque esse corpo todo forma a igreja. Então, no mundo moderno, a gente sofre muito com isso. Porque, vejamos que a sociedade medieval, ela entendia muito bem isso. Ela sabia das leis universais, ela caminhava em busca de chegar naquele ideal da lei universal, mas ela entendia toda a complexidade do mundo real. Todas as questões que envolviam a realidade. E ali havia certas coisas relativas que precisam, claro, ser ordenadas para que se chegue à abstração universal, aquilo que é de fato o ideal. Mas, então, se nós não entendemos isso, nós não conseguimos juntar os cacos. Vamos pegar assim, universalmente a gente entende que tem uma garrafa. Derrubou essa garrafa, está quebrada. Então, se não há
um entendimento da realidade e que há cacos menores, maiores, para montar essa garrafa de volta, nós não vamos... Então há uma certa relativização naquilo que é o real. Então, hoje nós temos um grande problema. Há bastante gente que tem um conhecimento especulativo até razoavelmente bom, mas ele não tem esse conhecimento prático. Então falta esse jargão. O que nós podemos chamar um pouco isso é aquela, na vida real, basicamente em filosofia seria a experiência genuína, que é o encontro com a realidade, o entendimento das coisas reais. E por isso a gente vê muitas pessoas hoje, principalmente nas redes sociais, usando jargões prontos, né? Então, aqui no Instituto a gente até brinca às vezes que é os famosos carteiraços, porque é algo que de fato não está errado em si, porque abstrativamente é aquilo, mas que não confronta com a realidade do nosso dia a dia, dos nossos tempos. Então, essas pessoas, elas, de certa forma, elas buscam encarecer o seu saber baseado nessa razão especulativa, na abstração universal das coisas, mas na realidade elas caem no senso do ridículo, porque isso não reflete com o que acontece muitas vezes na nossa realidade. Então, é por isso que o filósofo ele precisa fazer uma análise não só daquilo que é abstração universal, daquilo que é uma lei universal, que infelizmente hoje houve um distúrbio, né? A filosofia moderna ela tenta de todas as formas eliminar as verdades universais para criar uma relativização da especulação também, mas a gente só pode ter a relativização naquilo que concerne a realidade, mas não naquilo que concerne a especulação, a abstração universal. Então a lei universal ela existe, a verdade universal existe. Então há algo que não pode ser mudado. Aquilo que é verdade. Embora muitas vezes dentro da realidade a gente saiba que a verdade está lá, existem relativizações de situações. E aí, aqui, veja que eu não estou em nenhum momento dizendo aqui que nós negamos a verdade universal. Pelo contrário, o que eu estou tentando demonstrar para vocês é que precisa de uma certa adequação de nós, enquanto ser humano, com a realidade. Por exemplo, fulano A tem um grau de intelecção, de estudo e conhecimento mais profundo. Então, para ele, eu posso chegar e falar que não, só há salvação dentro da Igreja Católica, ponto final. Eu destrinchar a doutrina católica para fulano, que fulano vai entender. Para fulano B, eu posso chegar e dizer, existe uma verdade, ela está aqui, mas eu não posso chegar e destrinchar tudo. Então, vejam que há uma relativização no meu processo real. Assim como, por exemplo, pode ter, universalmente, nós conhecemos uma mesa. Então, agora na realidade, nós podemos ter mesas relativas. Porque posso ter uma mesa maior, uma mesa menor, uma mesa para gigante, uma mesa para nanico, uma mesa pequena. Eu posso ter vários formatos de mesa. Não estou destruindo a ideia da abstração universal de que a mesa é desse formato. Mas ela pode ter tamanhos diferentes. Então, na realidade, existe uma certa relativização em graus. Então, é essa adequação que nós precisamos fazer. Bem, então, pessoas que eles buscam, não tem um pouco desse senso da realidade, muitas vezes eles podem até citar Santo Tomás de Aquino, Aristóteles, e defendem seus argumentos de forma muito clara, mas que na questão da realidade, confrontar com a realidade, parece que eles estão vivendo no mundo do País das Maravilhas da Alice, ou até mesmo no mundo imaginário platônico, literalmente platônico, né? Falando. Então, a gente precisa entender esse senso da realidade.
Então, pessoas assim normalmente elas agem como parasitas, embarcam em discussões da moda, vivem em busca de migalhas de reconhecimento. E como elas têm essa busca de certo reconhecimento, normalmente essas pessoas elas são dotadas de monumentais atos de ingratidão. Elas são muito ingratas. Mudam de posições de acordo com a maré, né, as discussões do dia a dia, como que a sociedade está encaminhando. São inconstantes e tornam-se incapazes de ter amizades verdadeiras e duradouras, porque a sua inconstância não deixa. Como Santo Tomás de Aquino diz, amigos são aqueles que buscam as mesmas coisas e então, na verdade, e têm as mesmos sentidos para a vida. Então, na verdade, uma pessoa dessa ela não consegue criar amizades. Enquanto eu estava comentando aqui, eu falei bastante sobre razão especulativa, razão prática, né? E filosoficamente, Santo Tomás também trata dos princípios dessas duas razões, tanto a especulativa, que está no nível da inteligência, e a prática, que já é um pouco mais no sentido apetitivo da coisa, né? Do conhecimento, do encontro com a realidade. Mas para Santo Tomás de Aquino, tanto uma como outra, elas são hábitos intermediários entre a potência e o ato. Então vejamos que o ato é o ato. Por exemplo, eu estou sentado aqui, estou sentado em ato. Mas eu posso estar sentado em potência lá no final da sala. Então para Santo Agostinho, essa razão ela está entre o meio delas. Quer dizer, há uma ação já aconteceu, já está acontecendo. Então, e enquanto isso, elas são naturais também quanto da essência do homem, da essência humana. E são nato porque não precisam ser adquiridos. O homem já nasce com elas. Então, tanto a razão especulativa como a razão prática, o homem já nasce, não precisa desenvolver. Tanto é que o bebê ele vai pegando uma idade, ele já vai buscando tanto as especulações, começa a vir os porquês, e as questões mais práticas do dia a dia. Então, é algo que já faz parte do homem. E os sintomas do mau caráter? Quais que são os sintomas de uma pessoa de mau caráter? Então, normalmente, o mau caráter ele sofre com afetações nas potências superiores, mas por causa de problemas nas potências inferiores. Então, normalmente pessoas que têm esse mau caratismo, eles buscam muito a vanglória, o orgulho, e sofrem com orgulho, pela cupidez, e o mais terrível de todas elas é porque eles se privam da virtude supracapital no âmbito da razão prática, que é a prudência. Então, veja que isso é muito importante, né? Porque a prudência ela é o equilíbrio de tudo, né? Então, logo, pessoas que sofrem com o problema da prudência, elas não têm capacidade de intelecção correta. Vamos usar esse termo. Para Santo Tomás ele usa que é a reta razão no agir, né? Santo Tomás sempre usa esse termo, né? Quando vai se tratar da prudência. Então quem não tem prudência não tem reta razão no agir. Então quando uma pessoa está contaminada, tem a sua virtude da prudência contaminada, para ela torna impossível essa reta a razão no agir. Por quê? Porque a prudência em si é que aconselha bem o homem. É a prudência que julga bem. Vejamos que normalmente quando nós vamos tomar uma ação, a gente para primeiro para ver se está tomando uma ação da forma correta. Agora, se eu agir de forma precipitada, não tem análise alguma. Logo eu posso errar muito fácil. Então, para o Santo Tomás de Aquino, o julgamento ele só ocorre de forma correta e conveniente se este não for afetado por alguma perturbação das paixões ou dos apetites inferiores, das potências inferiores, perdão. Então, logo, o imprudente ele não pode ser sábio, ele não pode ser justo, ele não é temperante, ele não dirá a verdade.
Então não pode tomar a verdade. Em certas consequências pode até dizer, mas vai vir obscurecida. E ele, em si, ele pode até ser detentor de algum tipo de ciência particular, que ele pode fazer, usar de forma específica. Por exemplo, pode ser um químico, pode ser um matemático, um bom astronauta, mas em si, ele jamais poderá ser um filósofo. Porque para o labor filosófico, a pessoa precisa excluir 3 frutos da imprudência para chegar a ter uma possibilidade de pensamento correto. A primeira é a inconsideração, a segunda é a imprudência e a terceira é a inconstância. Então, um filósofo que não tenha uma deliberação profunda, que não tenha uma paciência grande e uma constância firme, ele jamais poderá ser filósofo. E por quê? Porque uma das coisas mais dificultosas que existe é se apossar da verdade. Então o filósofo ele precisa de uma cautela gigante e uma perseverança absurda para que ele possa trilhar, caminhar, investigar determinado assunto até que aquilo possa ser verdadeiramente até que aquilo possa ser chegado finalmente a ser entendido como uma verdade. Então ele tem que usar aí todas as suposições, hipóteses, situações para que aquilo determine que aquele algo é verdadeiro. Então é um trabalho do intelecto gigante. Então é aquela adequação da coisa com toda a prudência, com toda a cautela, com toda a perseverança que vai levar o filósofo a chegar à verdade. Então, Santo Tomás de Aquino ele vai concluir que aquele que o mau caráter ele age contra a natureza da razão e com isso ele torna-se incapaz de perceber a hierarquia dos valores que devem reger as ações humanas. Então há uma certa desordem do que é bom, o que é ruim para aquele que já sofre do mau caratismo. Então ele padece desse grave déficit cognitivo, vamos dizer assim, né, que a psicologia usa muito esse termo, né? Que vai afetar diretamente a sua vontade na escolha dos bens. Os bens que ele se depara no dia, na vida cotidiana, né? E sempre por trás disso haverá o vício ou uma paixão carnal. Então o grande problema está em ele se deixar levar por algo das potências inferiores. E para nós entender mais profundamente, Santo Tomás de Aquino ele traz algumas premissas para a gente entender mais claramente essa questão do intelecto e como isso vai influenciar diretamente no caráter ou no mau caráter da pessoa. Então, a de que para o homem agir se requer que a razão esteja bem disposta pelas virtudes intelectuais e que as faculdades apetitivas estejam bem dispostas para as virtudes morais. Então é básico. Vejamos por que a igreja se preocupa tanto com a moral? Justamente para que isso não afete diretamente nas nossas faculdades, nas nossas virtudes intelectuais. Então é impossível um homem que sofra com problemas apetitivos ter uma noção correta da ordem das coisas. E, além disso, São Tomás de Aquino vai dizer que são condições ontológicas para a inteligência e a vontade alcançarem os seus objetivos formais. E quais que são esses objetivos formais? O bem e a verdade. Então, tanto a inteligência como a vontade, elas têm que... A finalidade delas sempre é chegar ao bem e à verdade. Embora que talvez isso não esteja muito claro assim na questão
de consciência, mas na questão natural, o homem tem que caminhar sempre para a busca do bem e da verdade. Então, daí é necessário que sejam orientados para os seus devidos fins, né? O que pressupõe o conhecimento desses fins. Então, muitas vezes o homem por si só, ele não tem o conhecimento desses fins, mas aí ele pode usar o inteligível, a razão especulativa para entender essa ordem. E lógico, e aí vai precisar também dessa ordenação das virtudes morais para que as questões apetitivas não afetem as questões inteligíveis. Outra premissa importante que Santo Tomás de Aquino fala, e eu acho que até já falei, é que a de que se a virtude aperfeiçoa a razão especulativa, então trata-se da virtude intelectual. E se a virtude aperfeiçoa a razão apetitiva, trata-se da virtude moral. Então, é basicamente isso. É por isso que a gente vê, por exemplo, que dentro da doutrina católica se usa muito da filosofia. Por quê? Porque a filosofia nos dá a base das virtudes intelectivas e os fins para que o homem foi criado. E a questão das virtudes morais é justamente para ordenar o homem para que as suas questões apetitivas não afetem essa ordem, a ordem do homem que é chegar à verdade e ao sumo bem. Então, segundo Santo Tomás, o mau caráter jamais poderá ser detentor da sabedoria, dos princípios e dos fins que regem a ordem do ser. É mais ou menos o que eu falei agora. E ele não consegue, então, por quê? Porque, na verdade, ele não vai conseguir ter a clara visão da verdade, pois as potências da alma, para chegar a uma determinada altura, elas não podem sofrer nenhum tipo de obscuridade ou desvio vicioso que impeça a busca da verdade. Então, e o que acontece com uma pessoa que sofre com esses desvios viciosos? Ele tende a positivar ou validar os seus interesses escusos e não mais caminhar para a busca da verdade e do bem. Então, aí que mora o problema. Então, se nós não combatermos as questões apetitivas, infelizmente nós não vamos conseguir andar num caminho intelectual. A gente pode até ser um bom erudito, mas jamais será um bom sábio, né? Porque de fato nós vamos desviar do caminho, desviar da finalidade do que é o próprio do ser humano, que é buscar a verdade e o bem. Então, o mau caráter tende a ser uma pessoa que cria uma certa ilusão, ele é bastante falacioso, alguém que consegue enganar alguns incautos, inclusive persuade a altos custos, né? Há bastante seguidores, às vezes, que pegam aí determinadas pessoas, a gente sabe no nosso dia a dia, e é engraçado que eles gostam de se pagar de grandes filósofos, porque a vanglória fala alto nesse sentido. Normalmente, eles se denominam iluminados de tal conhecimento que seria impossível viver sem conhecer o que eles têm a trazer. É muito interessante, né? E aí, não tem como eu não citar alguns nomes aqui, né? Porque seria até meio hilário, né? Filósofos como Leandro Carnal, né? Marilene Chauí e tantos outros charlatões e sofistas que nós vemos por aí, né? Então, a gente vê na prática que essas pessoas elas agem de forma totalmente falaciosa, ferem diretamente muitos princípios metafísicos, a finalidade do ser humano. E assim, a questão é bem grave, porque nós não entramos só na questão, muitas vezes, do mau caratismo, mas nós entramos na questão da mentira, propriamente dita, né? Porque o objetivo deles, de fato, não é só esclarecer ou esconder a verdade. Muitas vezes é deturpar, né? Tentar trazer uma pseudo-verdade para as pessoas. E para terminar,
Uma pessoa que perdeu a reta razão de agir, perdeu a reta razão de pensar. Logo, uma pessoa que perdeu a prudência, ela jamais poderá ser filósofa. E então, é difícil, mas é uma coisa que nós temos que levar para o nosso dia a dia. Sempre quando nós formos basear-se em ditos de pessoas, é importante que nós analisamos se essa pessoa tem, antes de mais nada, prudência naquilo que ela fala. Então, uma pessoa precipitada, embora muitas vezes possa dizer determinadas verdades, uma pessoa imprudente, no caso, embora possa falar algumas verdades, ela, de fato, ela não pode ser considerada como uma pessoa de confiança, visto que ela vai cair no erro de pensar de forma incorreta, porque ela perdeu a reta razão de agir. É isso, pessoal. Era isso que eu queria contribuir aí nessa pequena palestra aí.